Oi, pessoal, aqui é a Isadora Almeida, princesinha de Sorocaba, e sejam bem-vindos ao meu baile de debutante. Que saco. Nossa, por que isso? Peraí, deixa eu ver então. Não, vai, Elô, vai você. Gente, eu sou a Elô Cliver da revista Balaclava. Isadora, eu deixo com você, tá bom? Vai. Oi, gente, eu sou Kleber Fak e dançando danças gaúchas aqui no interior. Yes, consegui pensar rápido. Eu sou o Renan Guerra, do Screen Aniel. Eu sou o Maurício, do Monkey Bus. E é isso! É isso! E no programa de hoje a gente vai relembrar os melhores discos de estreia de todos os tempos. A gente vai falar, sim, dos debuts, os debutantes do mundo da música. Agora que que eu entendi. São... Só agora! Lenta. Então é isso. Se pra você, como assim como a Isadora só entendeu agora, o programa é sobre isso. É isso, então. Bora começar essa palhaçada. Mas antes, gente, um recadinho aqui um pouco sério. Como alguns de vocês já sabem, estão acompanhando nas nossas redes sociais, nosso querido amigo Nick Silva, ele está internado com Covid e pneumonia. Pneumonia não é um pneu no seu pulmão, é uma outra coisa um pouco mais grave, mas ele está bem, ele está reagindo aos tratamentos, ele sente-se bastante cansado, mas ele tem mantido contato frequente com a gente todos os dias, então é sinal que ele tá reagindo. Dito isso, a gente vai ter um ritmo de programação um pouco diferente nas próximas semanas, porque o Nick é nosso principal editor, mas a gente precisou contratar um outro editor para ajudar a gente aqui, que é o João. Então, assim, a gente vai focar nesses programas principais, que são o foco da nossa audiência, e quando o Nick voltar, a gente volta com a nossa programação normal, porque a gente precisa pagar por esse serviço de edição, e o nosso plano de financiamento ainda é o suficiente para manter o programa com os 4 programas mensais. Então, a gente vai seguir como dá desse jeito até o retorno do Nick e depois a gente volta para uma programação normal, certinho? Então, é muito importante que vocês que ouvem o nosso podcast, se puderem nesse momento, ajudem a manter o podcast. Apoie a gente no padrim.com.br/podcast VFSM, R$5, R$10, 15. Ai, sou rico, posso doar muito mais, então doe muito mais, que a gente sempre aceita. E vamos seguindo do jeito que dá por enquanto, certinho, gente? Certíssimo. E onde mais que é pra seguir a gente, menina Elô Cliver? Pessoal, siga nós nas nossas redes sociais, @podcast VFSM no Insta e no Twitter. Vamos falar sobre música também lá no Facebook. Por lá temos todas as novidades, então dá um follow. Você também pode seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita, essa mesmo que você está ouvindo, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Esse like ajuda bastante a gente, então dá esse follow. Boa. E compartilha o podcast toda quinta-feira quando sai, a gente compartilha lá no Instagram, bota nos seus stories, compartilha com os amigos, que ajuda a reverberar de um jeito muito importante pra gente. Vamos pra pauta, gente? Bora! Maurício, faz algum tempo que você já participou aqui do podcast com a gente. Sim. Então acho que vale a pena você se reapresentar aí, falar o que você faz, conta pra galera. Eu sou o Maurício Amêndola Assis, sou editor do Monkey Bus. E acho que é isso, sim. Não tem muito mais o que falar. E amante de música? Amante de música, vidrado em música. E é isso. Boa. O Renanzinho vocês já conhecem, é de casa, então estamos todos em família aqui. Gente, quero começar perguntando pra vocês uma coisinha que eu coloquei aqui na nossa pauta. Qual que é a função de um álbum de estreia? O que vocês esperam de um disco de estreia? Eu acho assim, o disco de estreia, talvez ele tenha uma coisa meio tênue, assim, pelo menos em relação à crítica, que é o lance de a coisa da pretensão, quando acho que soa muito pretensioso, talvez tem parte da crítica que torce o nariz, assim. E é uma coisa que eu não concordo muito, assim, com essa parte da crítica, porque eu acho que eu sou do time, assim, que uma estreia é o time do promissor, assim, sabe? De repente, uma estreia, ela pode não ser perfeita, ela pode ter seus exageros, ou ela pode tá abaixo da sua expectativa, mas eu acho que se tiver sons ali promissores que que te fazem esperar o disco seguinte, pra mim já valeu, assim. Legal. Eu acho que, tipo, hoje em dia, não sei se tá meio na moda, assim, e tal, mas existe muito uma ideia do disco conceitual, né, do impacto do disco, e às vezes um artista que tá estreando, ele ainda não tem necessariamente essa bagagem, esse repertório para entregar esse disco especificamente que você espera, mas
Talvez seja um pouco o lance do copo meio cheio, assim, sabe? Mas eu acho que eu espero uma coisa promissora, pelo menos. Se for um disco que já me faça prestar atenção nesse artista pro disco seguinte, esperar esse próximo disco, eu acho que já valeu, assim. Legal. E você, nosso querido Renan Guerra, que é todo conceitual e hoje está vestido como um estudante de artes da Bauhaus. O que você espera de um disco de estreia? Eu concordo com isso que o Mal falou, e eu penso na questão de que existe essa coisa de nos apresentar para esse universo desse artista. E aí ele pode nos levar para outros caminhos. Pode ser um disco que vai apontar caminhos do que ele vai fazer ou coisas que ele vai desconstruir a partir dali. Eu acho que é tipo uma porta de entrada para alguma coisa nova e diferente, sabe? Uhum. Nesse sentido. Ô, Elo, há algumas semanas falando do disco da Majur, você falou que ele é justamente um bom disco de estreia, porque ela se permite provar de algumas coisas, de caminhos inexatos, ideias inexatas. É disso que você espera de um disco de estreia, de alguma forma? Sim, eu acho que sim. Eu achei muito interessante também o que o Mal falou, porque até na pesquisa dessa pauta, eu fui atrás, tipo, dos meus artistas favoritos, né? Dos artistas que eu gosto de ouvir. E muitos deles, talvez os primeiros discos não são os mais legais, sabe? Sim. Isso também não quer dizer que, tipo, a trajetória não é legal, ou que o disco que eles estão agora não seja legal. Acho que realmente tem uma expectativa muito alta. E o da Majur, especificamente, foi isso, né? Que a produção é legal, mas não muito. Mas você tem esses indícios do que pode ser um futuro legal com uma artista nova. E eu acho isso muito interessante. E daí, talvez uns exemplos que a gente vai trazer aqui sejam artistas que, não sei, talvez sejam excepcionais, sabe? Ou que acertaram muito a mão em certas coisas. A gente até estava falando do Arctic Monkeys antes de começar o programa. Sim. Que realmente foi um disco muito bom e que, cara, viralizou, né? No sentido de que foi muito fora da curva, porque também o movimento que ele trouxe foi fora da curva. Então, daí você tentar comparar isso com uma trajetória de um outro artista é um pouco até desleal, né? Que você vai tentar comparar o primeiro disco do Arctic Monkeys com alguém. Tipo, porra, os caras só... Foi uma mistura de momento com música boa. Então, acho que vai de cada artista. Tem alguns, sei lá, até a Marisa Monte, que tem um disco que é meio de cover, né? Não é, tipo, um significativo da carreira dela. Mas também é muito interessante. Foi meio que tentativas e experimentações que ela fez, né? Então, eu acho que vai de artista em artista. Mas é legal a gente trazer nesse programa os primeiros, porque acho que pontua, talvez, artistas que meio exemplares. E alguns até que depois... caiu um pouco, que não né? passaram tipo, o primeiro do foi primeiro babado. disco, né? É amaldiçoada, isso acontece também, né? Ela leva o sarrafo demais e depois ladeira abaixo, assim. É verdade. Exatamente, tem isso ainda. E você, minha amiga Isadora Almeida, que esse ano foi agraciada com um dos grandes debuts da história da música, que é o Soar, da Olivia Rodrigo, um álbum que eu sei que você gostou bastante. Conta pra gente o que você espera de um disco de estreia. Você que é uma Rodriguer, uma MC Detran. Ai, meu Deus. Já fez uma tatuagem com a Gente. capa, né? Pra quem não sabe, a Isadora, ela tem a cara toda tatuada, igual a capa do disco da Olivia Exato. Rodrigo, só que ela Eu tenho passa maquiagem. Eu tenho vários adesivos de emoji na minha cara. Não, gente, muito bonito e tô com tudo isso aí que vocês falaram. E agora eu fiquei pensando que talvez fazer um álbum de estreia seja muito difícil. É eu muito não tinha difícil. parado assim, sabe? Sim. Tipo, a gente meio que não valoriza, assim, sabe? Valoriza? De puta, quando é realmente um álbum muito foda de estreia, assim. Agora eu tava pensando nisso. Mas, por exemplo, o último grande álbum de estreia que eu fiquei viciada, assim, são dos meninos da Fontaines, né? Do Fontaines DC, que eu ouvi bastante, assim. Mentira, toda semana né? você aparece com uma banda britânica que você fala assim, meu Deus, melhor som da década e é o mesmo som póstumo. Não, amigo, não me emociono não com o álbum de debut, não. De debut. Não, mas eu tava pensando nisso do Fontaines DC, assim. Eu acho que eles entregaram tudo o que eu queria de uma banda que eu tava ouvindo uns singles ali que eu achei interessante. Mas eu lembro até que quando eu dei como dica aqui, eu falei, gente, eu não tava falando antes dessa banda porque eu tava meio, tipo, calma, pode ser que seja mentira, sabe? Olha, a cobra é mentira. Calma, talvez seja mequetrefe. deixa a Enemy dar o 100 dela, que daí eu trago aqui pra vocês.
Não, amigo, pelo contrário. Pelo contrário. Bom, hoje você vai querer me encher o saco, né? Então não vou falar. Pode falar. Tirou. Ele tirou o Ele dia. tá tirando sem parar, velho. É a distância, é a distância. É isso. Eu acho que isso que a Isa falou de ser uma coisa complexa fazer um primeiro disco, eu acho que você tem que considerar que é o momento que você decide, né? Você pega todas as suas referências, Isso. que são muitas, e você decide, eu quero ir por esse caminho. E depois que você decide isso, é muito difícil no segundo ou no terceiro disco você mudar completamente esse universo, esse pequeno Sim. universo que você criou. Então, tem um ponto interessante a partir disso, mas também tem um ponto meio que decisivo, né? E aí tem a questão de como eu vou amarrar essas referências, essas coisas que me constroem em um disco sem que ele vire um Frankenstein. Sim. Sim. E aí eu acho que a gente tem aqui alguns exemplos que foram pensados na pauta e a gente vai falar durante o programa. Eles são muito interessantes porque eles pegam coisas que pra mim, muitas vezes, se você dissesse, o disco mistura X com Y, eu ia dizer, é uma bosta. E aí eu fui ouvir e disse, olha, que perfeito. Porque são coisas inesperadas, Exato, eu acho isso amigo. muito interessante. Exato. Não, que eu acho que no disco de estreia, às vezes, são casos e casos, né? Mas tem artistas que eles hesitam meio entre fazer um statement, assim, tipo, eu quero mostrar quem eu sou, o meu cartão de visita, e tem aqueles artistas que simplesmente eles só estão experimentando alguma coisa e vai sair um diagrama daquele momento que eles estão ali, né? E eu acho que o que funciona muito, assim, que daí tem esses discos que inclusive estão na pauta, é quando consegue unir bem isso, assim, né? O cara, ele consegue fazer de uma forma natural o cartão de visita dele, né? Ele não precisa forçar nada, não precisa exagerar nada. E, por exemplo, sei lá, o Will Matic do NASA, assim, tipo, é um disco que é um cara, Total. um moleque de 20 anos que conseguiu fazer aquilo e ao mesmo tempo é uma coisa natural e espontânea do que ele é, e é um puta de um statement, assim, né? Sim. Revolucionário, assim, eu acho que é. Eu acho que um disco de estreia, ele tem que ser, antes de tudo, uma apresentação. Eu preciso entender quem é o artista que eu tô ouvindo. E isso impacta o quê? Tanto nas suas referências, quais são as coisas que você gosta, aquilo que te inspirou, aquilo que te levou até aquele ponto, quanto a sua apresentação no sentido quem você é artisticamente, qual que é a sua identidade, qual que é o tipo de som que você propõe, o que você canta. Você vai cantar sobre amor, você é político, onde você quer mirar, sabe? Eu acho que não tem, pra mim, pelo menos, não é um problema confessar referências. Eu acho muito legal quando a referência ela fica bem explícita, mas o quanto você consegue pegar dessa sua base criativa. Eu sempre falo, né? O disco de estreia é o disco de uma vida, porque é uma produção que, sei lá, digamos que uma média de idade, sei lá, 15, 16 anos, quando as pessoas entram, esses jovens artistas entram pra compor um disco, é tudo aquilo que você já viveu até aquele ponto, sabe? E o que você consegue fazer a partir disso? Então eu acho que tem um pouco esse ponto de equilíbrio entre você contar o que você gosta e você dizer um pouco de quem você é, sabe? Sim. Super. E acho que uma pauta que seria legal vocês fazerem algum dia é grandes segundos discos, assim, né? Porque tem uns casos Sim. Total. É estreias verdade, ruins, total. assim, e o retorno é tipo, pronto, cravou verdade. o lugar dele e tal. Que é o que mais tem, né? Às vezes é muito artista que, tipo, faz uma estreia mediana, uma estreia ruim, e no segundo disco volta completamente transformado, diferente. O Radiohead, por exemplo. A estreia do Radiohead Exato, é muito desequilibrada, é muito estranho, apesar do sucesso do Creep. Mas quando você pega o The Bands, é uma banda completamente madura e muito diferente, né? Sim. Mas hoje estamos aqui pra falar de estreias, né, gente? Exatamente, vamos falar. Que eu trouxe o exemplo do Fontaines DC como um álbum de estreia interessante, assim, que foi o último que realmente eu viciei, assim, num primeiro álbum de estreia. Que eu achei legal eles terem o que o Renan tava falando, né? De tipo, daí fica meio complicado pra você seguir um segundo álbum, né? Porque todo mundo gostou, crítica, público, nossa. Aí os caras foram e fizeram um álbum completamente diferente do primeiro. Foda-se. E assim, na minha humilde opinião, eles continuaram com o sarrafo alto, assim. Eu achei muito interessante. Mas eu acho que hoje em dia é muito mais... eu acho que o público, a crítica tá abraçando um pouco mais esse tipo de artista que lança um primeiro álbum, que pode ser o cartão lá de visita, interessante e tal. E aí, tipo, muda completamente. Eu acho que hoje em dia as pessoas estão um pouco mais receptivas nessa virada, sabe? De meio que deixar o álbum de estreia ali. Tipo, seu álbum de estreia é esse, beleza, valeu. Mas agora você pode seguir o seu caminho em paz. Acho que é interessante. E também tem aquele risco de o segundo disco soar uma versão piorada do primeiro, né? Então, tipo... Exato. Aí eu acho o pior dos cenários. Exato. Eu também acho. Voltando só um pouquinho pra gente pensar, a gente pensou assim, o quanto o primeiro disco diz
sobre o futuro, né? Mas ele também é importante a gente pensar nos antecedentes dele. Porque tem esses artistas muito jovens que surgem com coisas que você fica, nossa, é incrível que essa pessoa fez isso com essa idade, eu aqui com 30 anos, não tô nem conseguindo pagar o aluguel. E aí você fica um pouco preocupado. Engraçado porque Mas é também verdade. tem essas outras pessoas. Hoje foi o dia de pagar o aluguel. É hoje mesmo. Tô E falando aí de você mim, fica gente. pensando que tem outros. Tem outros artistas que necessariamente, às vezes, o primeiro disco ele vem depois de uma carreira até longa que a pessoa tá fazendo diferentes coisas. Como é o exemplo, por exemplo, do Marcelo Genesi. O primeiro disco dele chega depois que vários artistas grandes e importantes já tinham gravado as canções dele. Então é um outro momento. E a expectativa das pessoas também é outra, porque sabiam que ele era um bom compositor. E é, por exemplo, a Majura, ela é uma artista super jovem, mas ela também vinha, por exemplo, de um universo que era... O Caetano Veloso deu o aval dele, ela Sim. cantou com o Emicida. Então ela vinha de um Total. universo que era muito grande, criam outras expectativas. E eu acho que também essas coisas contam no impacto de como a gente Legal, escuta amigo. nesses Você álbuns. trouxe uma coisa que eu acho bem importante que vale a discussão, é o que é um registro de estreia? Vou dar um exemplo. Tim Bernardes, ele vinha de 3 discos ali com o Terno quando ele foi lançar o primeiro álbum dele em carreira solo. É uma estreia definitiva ou não? Ou é outra coisa? Porque eu vejo muito com uma estreia como uma apresentação. E ainda que seja o primeiro disco dele em carreira solo, eu não consigo considerar como uma estreia. Pra mim é um quarto disco do Terno ou um algo a mais dentro da carreira dele, sabe? Super. Nossa, amigo, legal você levantar isso. Eu talvez já parei pra pensar sobre isso, mas eu acho que eu não cheguei numa conclusão. E é legal o exemplo do Tim, porque ele é um dos maiores, né, assim, da nossa geração, né? Sim. E ter conseguido fazer álbuns tão legais com a banda, e daí ter essa outra estreia dele. E é um movimento Ele meio até que bem abriu- comum quando a gente fala, por exemplo, o Mal, que tá aí, curte bastante, de hip hop. Que normalmente o artista, antes de fazer a estreia dele, ele vem com, sei lá, 3, 4 mixtapes, vem com EP, vem com colaboração. Então eu fico me perguntando, isso é uma estreia de verdade? É um debut? Porque, assim, tem todo um histórico por trás, né? Tipo o Good Kid, Mad City do Kendrick, né? Que você vai falar Exato. que é estreia, sendo que, sei lá, tem o Sectionary antes, tem EP antes, tipo, já conheciam ele, né? Eu acho que é uma coisa bem que você falou, que é uma coisa que parece que tem mais a ver com o artista do que com o público, né? Tipo, o artista que tá Sim. dizendo, essa é a minha estreia e tal, tipo, eu considero esse meu primeiro disco, mas, por exemplo, o Tim Bernardes, a gente já conhecia muito bem ele, né? Assim, mas por mais que ele considere a estreia dele, né? O disco dele. É curioso também de pensar, por exemplo, nesse mesmo universo, a Bjork, quando ela lança Boa. o debut, Uhum. se chama debut, mas ela vem de uma carreira muito longa, que ela Sim. já tinha passado por diferentes bandas, e o Sugar Cubes tinha assumido um espaço grande nesse cenário alternativo da época. Uhum. Só que eu entendo como uma estreia, porque ela tá entrando em outro universo, que é muito diferente, porque ela se assume quase enquanto esse universo pop, que ela conversa com o jazz, mas ela é muito pop e é diferente dos Sugar Cubes. E ela se apresenta para outro público. A Bjork, quando sabe? lançou o Acho debut, que ela tem já tava essa- aposentada, né? Porque o primeiro disco ela lança em 77, aí ela lança o Sugar Cubes, ela lança disco de jazz, ela lança 1000 coisas, faz filme, e aí que ela lança o disco só. A Maísa deles, A Maísa. Debuts e debuts. Acho que esse negócio do Tim também, ele é muito uma questão de banda, de carreira solo. Até aí você pensar, Los Hermanos, e daí o primeiro disco do Marcelo Camelo, sabe? Mas é uma estética totalmente diferente do que eles estavam fazendo, ou até o Rodrigo Amarante. É que o Tim especificamente é meio parecido, não muito Pra parecido. mim é mas parecido, tem pra mim é um complemento um ao, pouco. ao Melhor do que Parece, assim. É um complemento, isso é interessante. Mas aí no hip hop você também tem, sei lá, Nicki Minaj, né? Que ela já estourou por causa do Monster e ela, tipo, nem tinha disco. Ou até o Kanye West, que ele já era um produtor super reconhecido e conhecido até ele lançar o Late Registration. College Qual que é o Dropout. primeiro dele? O College College Dropout. Dropout. Mas são debuts, não deixam de ser, né? Você só conhece um pouquinho mais da pessoa. Tipo, o personagem não é estranho e não é aquela apresentação completa, mas você vai conhecer um pouquinho mais das nuances, assim, daquele personagem, querendo ou não, Porque, né? por exemplo, eu acho que o Lil Nas X não tem disco, tem? Acho que não tem ainda. Tipo, o cara já tem 3. Não, é um EP, né? É verdade, ele só tem acho que ele não tem ele só álbum. tem single. Ele tem um EP, né? Acho que é EP. Acho que é um EP. Nesse cenário de uma pessoa que vem de uma banda e ela vai fazer, tipo, a sua estreia.
Mas isso não necessariamente precisa ser um statement. Eu pensei na Rita Lee, que ela vinha dos Mutantes. Boa. Mesmo. E ela sai e ela não sai, porque era uma coisa Sim. meio… O primeiro disco é a Confuso produção na dos época. caras ainda, né? que é o Build Up. E ele não é um disco assim que diz assim, o que vai ser a Rita Lee. Verdade. Assim como o segundo não diz, ela só vai dizer lá no meio dos anos 70. E são discos interessantes, são discos gostosos de ouvir, mas eles não representam necessariamente ela, né? o que é a Rita Lee que a gente vai conhecer depois. Mas eles são muito interessantes, que eles funcionam meio como uma espécie de transição para ela e não necessariamente uma apresentação. Nossa, amigo, arrasou. Achei perfeito essa análise, esse exemplo. É bem isso. Tem uns casos curiosos, tipo, por exemplo, que o disco, a gente falou como uma apresentação, uma introdução do artista, ou tipo Los Hermanos mesmo, assim, né? O Sim. primeiro disco dos Los Hermanos não diz nada sobre o que foi o resto, assim, né? Tipo, quem amou a estreia tá sendo enganado por eles um pouco mais a cada disco, assim, porque não tem nada a ver, assim. Mas aí eu acho que é uma E aí- mudança de identidade mesmo, assim, porque, tipo… Dele Ele mesmo. eu acho que é um debut. Eu acho que é um debut porque, tipo, ele dialoga com tudo Sim. que tava acontecendo na cena carioca da época, o hardcore, essas coisas do Acabola Tequila que fazia umas misturebas brasileiras. Mas eu acho que a banda falou, não é esse o caminho que queremos seguir e vamos por uma outra vibe, sabe? Eu acho que é mais na pauta melhores segundos discos do que debut, de fato, nesse caso. E eles também entram na questão que tem uma indústria pornográfica por Verdade. trás, né? Que eles fizeram muito sucesso e tem toda essa questão. Que é, por exemplo, o que a Elo tinha falado antes da Marisa Monte. Ela vinha de um show de sucesso, esse show foi transmitido pela TV e decidiram lançar isso como um disco. E é meio que… isso também é o caso do primeiro disco da Adriana Calcanhoto, que é o Indie. Ó, eu um vou… disco Eu também deixa eu é tomar meio um de gole covers. aqui do meu bingo do Renan, toda vez que ele fala dele na qualquer outra, eu tenho que beber. Fico bêbado. às vezes. Ela vinha de shows que ela vinha de shows que ela fazia cover, e aí também a gravadora pediu pra lançar, mas ela não se lança como compositora ali. Assim como a Marisa Monte no MM não é o que ela vai Sim. definir o que vai ser ela. Tem uma estética específica da Marisa Monte que fica clara no primeiro disco? Tem, mas ela vai se mostrar muito mais completa e complexa mais pra frente. Sabe o que eu gosto muito em um disco de estreia? É quando ele é extremamente transgressor a ponto de criar um movimento, uma cena específica. Por exemplo, o Portishead com o Dummy, assim, pra mim é muito… Eu sei que tem tanto eles quanto o Massive Attack com os primeiros discos, eles criam todo um movimento de trip hop e vão inspirar uma dezena de artistas, sabe? E meio que não tinha ninguém fazendo o que eles faziam na época. Strokes com o Is This It, sabe? Tipo, não tinha ninguém fazendo aquilo na época. É uma reciclagem de um monte de conceitos, mas quando eles Super. chegam com aquilo, eles… Tipo, é o primeiro disco, mas é o princípio de uma série de outros trabalhos que vão se inspirar nele, Ai, sabe? Arrepios. Arrepiou, né? Falou que eu tô te Arrepiou aqui, perseguindo lindo, hoje, já- mas ó, viu? Lindo. Te amo. E desse cenário, por exemplo, do trip hop, a gente tem o Trick, por exemplo, que ele vem nessa messiara. O primeiro disco dele é muito foda. Bom demais. E os outros, tem alguns que ele se perde, que não são tão interessantes quanto o primeiro, assim. E o Massive Attack, não, pelo contrário, ele vai… Tipo, o primeiro é interessante, mas ele vai crescendo cada vez mais. Eu gosto muito disso, assim, quando você pega um artista que ele meio que diz a que veio logo no primeiro disco, mas álbum após álbum ele é maior do que aquilo que ele apresentou, sabe? O Vampire Weekend na trilogia inicial. Eu acho que eles boa. se entregam, eles dão todas as pistas do que é o som deles logo de cara, que é um misto de afrobeat com pop dos anos 60, com uma guitarrinha indie, e eles vão fazendo isso, tipo, numa escalada cada vez maior até chegar no Modern Vampires of the City, sabe? Acho que o próprio Kanye West, na trilogia dele inaugural, Total. que é tipo com aquele lance escolar, ele dá a base no começo, mas disco após disco é tipo um degrau acima, sabe? Eu acho isso muito legal. Em qualidade tipo, é discutível e tal, mas em conceito, assim, né? Ele amplia muito tudo que ele começou, né? É Sim. bem o que você falou, um passo acima, assim. Total. Ô, menino Lo Cleaver, você que está produzindo o seu primeiro EP, o que você considera intolerável em um disco de estreia? O que não pode acontecer? Nossa. Te Dramática. peguei desprevenida, né? Vindo aí. Tava jogando Pegou. Candy Crush aí, que eu tô sabendo. Eu tava pensando, eu tava reflexiva. Eu não sei o que não pode acontecer, esse que é o problema. Tudo pode acontecer. Você pode ter uma produção ruim, você pode
Você pode cantar meio mal, sabe? Nossa, Importante chamou, eu você- cansei de ser sexy agora. Uau. Amo. Acho que você não pode lançar uma coisa que você não gosta. Tipo, isso realmente não pode acontecer. Se você lançar um negócio que você não gosta, você vai estrear de uma maneira, sei lá, tipo, que talvez não vai mais fazer sentido com a sua evolução. Porque eu não vejo um problema na evolução, assim. Eu acho até legal, tipo, aquilo que a gente tava falando das bandas mudarem completamente. Às vezes eu acho até necessário pra não ser uma versão ruim do anterior, sabe? Até, tipo, sei lá, Arctic Monkeys, essa galera, eles evoluíram um pouquinho. Uma que eu acho que talvez não evoluiu tanto foi o Franz Ferdinand, né? Que eles lançaram o disco, daí o segundo foi, tipo... Não, eles até tentam Uma ali no esquentadinha. terceiro, eles vão pra uma coisa meio pista, que eu acho que é legal, assim. Mas eles mantêm uma fórmula, né? Mas não rolou, Não. sabe? Então, sei lá, você tem que lançar o que você gosta. Por mais que, sei lá, até que tá rolando comigo, eu tô demorando tanto pra lançar essa merda que, tipo, vai passando um pouco as vibes, sabe? Tem que Você lançar, fala, "Puta amiga. merda." Lança. Não, mas tipo, daí uma hora você fala, quer saber? Tá bom, eu fiz isso uma época, meio que você aceita a coisa como ela é, entendeu? Mas Isso. no mínimo você tem que, tipo, saber que sei lá, aquilo tem a sua cara, né? Tipo, esse Mas que é- pelo menos acho que em algum momento, né, amiga? Pensando mais até em você, assim, nisso que você tá falando. Tem que pensar, acho que o artista tem que acreditar que pelo menos isso é um recorte de alguma época da sua vida. de um momento da sua vida. E até por isso que é uma coisa que- super pessoal. E eu acho meio estranho e problemático se a pessoa, tipo, se vai ressoar com ela a vida inteira esse Eu acho triste álbum, isso. sabe? Não, isso é muito Perfeito. bad. Isso é muito bad. Geralmente, tipo, quando, sei lá, tô fazendo alguma entrevista e tal, quando eu pergunto de, sei lá, tá comemorando algum 10 anos, 15 anos de, tipo, a última vez que você ouviu, não sei o quê. Tipo, os manos falam, não ouço, sabe? Tipo, não vou, nunca mais É que pode voltei ir pra pro... muitos lados. Pode ir para o lado do, sei lá, o Arctic Monkeys, que é uma galera que não aguenta mais. Tipo, você vai no, sei lá, a galera não queria mais ouvir as músicas do Não, primeiro mas acho que até álbum, outros sabe? artistas, Aí é uma assim, perspectiva- tipo, é a uma- maioria deles não... É uma perspectiva do que o artista, do artista e do público, né? São dois caminhos, tipo, daquele que quer que você faça sempre a mesma coisa e o artista que quer fazer outra coisa. Isso, né? Total. Tipo, você vai no show do, sei lá, trazendo um exemplo trash, né? Mas você vai no show do CPM 22, assim. Eu fui antes da pandemia. Você foi E aí nesse os- final de as músicas semana? antigas, Você foi esse tipo- final de semana? Ela furou a quarentena pra ver CP22, gente. Terrorzinho da MS. Aí, ó. Ai, Animal. Ai, que caralho. delícia. Eu fui, sei lá, teve um evento da Vans, e daí, tipo, nas músicas dos primeiros discos, assim, ficou cheio. E daí nas músicas novas, tipo, esvaziava. Ai, gente, e daí é ficava horrível cheio, quando daí esvaziava. acontece isso em show. Era, tipo, foi a Ai, coisa que mais horror, triste que eu já vi gente. na minha vida, sabe? Mas ao Assista o mesmo show. tempo, tipo, as músicas novas são muito bad, sabe? Tipo, é muito... O público É muito precisa ruim, descobrir, Então, né? uma reciclagem. Precisa descobrir que as músicas novas são parecidas com Exato. as velhas, mano. Dá pra gostar também. Exato. E, É que eu tenho nem uma, sempre, eu tenho né, uma teoria gente? que roqueiro... Às vezes é uma merda mesmo. Se Roqueiro disco não seguinte. gosta Não, de só ouvir que nem coisa nova. sempre. Gente, roqueiro não gosta de ouvir coisa Não, nova. Tipo, é os mesmo. roqueiros, assim, É que mesmo. vai pro Lula até hoje ver Foo Pearl Jam, Fighters, entendeu? Foo Tipo, Fighters, Foo Fighters, tipo... A galera não quer ouvir coisa nova. E daí esse artista fica preso no primeiro disco, daí ele fica puto, mas aí os discos novos não são legais. E daí... Formulinha. Daí fudeu. Formulinha. E daí acabou pra pessoa, mas ela continua ganhando dinheiro dos discos antigos. Então, Total. bora pagar a escola privada do meu filho, né? Exato. Tipo, não tem o que fazer. E rola uma nostalgia, né? Uma nostalgia braba também com essa galera. Brabíssimo. Mas tem uma galera que meio que gasta tudo no primeiro disco, sabe? Por exemplo, Amigo, eu ia falar isso. MGMT. Tipo, por mais que eu goste do último Super. disco deles, Super. eu vi ao vivo, não funciona. Nem pra banda e nem pro público ao vivo, sabe? Eles Sim. gastaram tudo no primeiro álbum, Sabe no qual Hardcore outra? Espetáculo. Sabe qual outra que eu tava pensando que eu ia falar exatamente a mesma coisa? Tudor Cinema Club. Sim, Cara, amiga, eu aquele tava primeiro pensando álbum- neles É também. verdade. É uma delicinha, super gostoso, sinal dos tempos, a pistinha, dance floor, uhul. Gente, acabou. Tipo assim, gastaram
tudo que tinha pra gastar. Mas o que é gastar? Você faz um disco bom, não tem o que você gastar. Você vai Não, segurar a barra, não, tipo, é você vai que- lançar, daí não tem Não, o que fazer. é que eu acho- A banda não é boa. Não. Segura segurar aí. Segura uma música Gastou boa a assim cada que ano. eles não tinham mais condições, entendeu? Eles Não, tiraram sabe o tudo que eu eles acho que é? Eu sem, acho- sem saber. que era Não, tudo sem que eles saber. tinham. eu que era acho que isso é tudo. meio sintoma de banda que é muito o momento. Que encarna muito um total. momento. Vocês que me xingam que eu gostava de New Rave, que eu gosto de Klaxons. Isso nunca existiu, Cara, Isadora, não é você que a nunca banda gostou ficou disso. ruim. Eu nunca te- Não é que a banda ficou ruim, é que eles eram um sintoma da época. Sim, Eles sintoma cabiam de perfeitamente. Não, eles cabiam perfeitamente, tipo, em todo aquele cenário, em tudo que tava acontecendo. E aí era uma banda que. Não é que ela ficou ruim, é simplesmente isso. Ela só servia pra aquele momento, assim. Ela casava e ela fazia acontecer ali. E Porque daí naquela depois época eu as acho pessoas usavam Ray-Ban colorido e calça skinny colorida. que. E New Balance, Verdade. que delícia. Eu usava. Mas Que hoje, quando delícia. você ouve, você Então, acha datado ou não? Não, eu acho que. Não, pra mim é datado, É porque eu datado. lembro muito da. Sabe assim? Eu não consigo ter essa visão de. Eu não consigo separar. Pra mim é muito um momento que eu vivi, já vem grudado, assim, tipo. E sabe uma eu lembro coisa- até onde eu tava. Uma coisa que tem também, que alguns desses discos, eles têm primeiros discos muito impactantes, só que o público ficou preso a eles e não seguiu com o artista. Um caso muito Isso. evidente disso é Fiona Apple. Tem muita gente do grande público que não acompanhou. Morreu no Tidal ali, tipo, acompanhou ela até o Tidal, e dos álbuns pra frente, que tem uma pegada um Mas pouco porque mais ela era jazz. pop. Exato, porque era um pouco mais pop. E dali pra frente não acompanham mais. E os melhores trabalhos da Fiona são justamente os que ela São vão fazer depois. dali pra frente, sabe? Sim. Mas eu acho que isso é muito do artista que explode no pop e depois entra por um viés um pouco mais Que alternativo. vai pro Los O Hermanos primeiro também, álbum né? explode, tipo Los Hermanos. Primeiro álbum ali, a Ana Júlia e tal. Fiona Apple, mesma coisa. Que artistas vocês consideram, além desses que gastaram tudo em estúdio, assim, que não tem mais, tipo, acabou. Gastou toda a energia ali, o talento, Que e agora é não só continuou repetir. tipo, depois Não da estreia continuou. absurda? O exemplo que eu citei do Cansei de Ser Sexo. O primeiro disco é super divertido, o segundo é até bom. Eu acho bom. Só que depois elas aprendem a tocar os instrumentos. E aí estraga. E aí perde a graça e a piada se foi e acabou Entendi. a piada, sabe? Entendi. E aí quando chega naquele La Liberação é tipo assim, Pra mim, o pior é o Tipo, Planta. É o Planta. isso, o Planta é horrível. Nossa, O é tipo Planta assim, não dá. gatas, chega, acabou, E eu tá amo elas, feio, hein? vamos ficar tranquilas em casa. E é bem assim. Mas é tipo, o primeiro disco também é um sintoma do seu tempo. Sim. Eu escuto até hoje, eu adoro. Mas, tipo, não é uma coisa que se saísse hoje as pessoas iam achar. Ai, que interessante, que divertido. Parece uma piada daquele momento. Tem até um texto muito. Eu não sei se é do mesmo. Eu acho que é da Veja, que é um texto comparando o primeiro disco da Cyndi Lauper, o She's So Unusual, com o da Madonna. E aí fala que, tipo assim, Cyndi Lauper vai permanecer eternamente enquanto Madonna vai desaparecer com o tempo, sabe? E é muito legal quando tu Uou. perceber como esses discos de estreia meio que capturam justamente esse momento do artista e do momento que a pessoa tá escrevendo também, né? Tem uma crítica famosa da Rolling Stone pro primeiro do Led Zeppelin, assim, que os caras acabam com o disco Verdade, falam que vai diminuir, verdade. que é um pastiche do Pode crer. Faces e tal. Aí deu no que deu, né? É que tinha o mandou lance Quem é o de que. Faces hoje em É dia? que, na verdade, o Led Zeppelin, quando ele chega pra imprensa norte-americana, eles sabiam que eles estavam roubando de todos os caras do blues clássico É, ali. tem Então, isso tipo, também. pegou super Uhum. mal pra eles. E aí, anos mais tarde, a própria Rolling Stone, quando eles lançam a primeira lista lá dos top 500 deles, eles revisam o texto e falam, tipo, erramos, sabe? Pode crer. Total. E tem também os casos do Nas que eu falei. O Nas, ele vive a sombra do Ilmatic até hoje. Ele vai viver Sim, pra sempre. até hoje. Não é que foi tudo ladeira abaixo e só tem discos ruins, assim, mas é inevitável, parece, a comparação, sabe? Tudo que ele lança tem aquela coisa de parece que é alguém que não tá conseguindo repetir o êxito e tal. E acho que vai ser assim mesmo, né? Tipo, tem gente que considera o melhor disco de rap de todos os tempos e é a estreia do cara. Calhou de ser a estreia aí. Total. Boa. Amo. E dentro, enfim, pra galera que nunca vai decepcionar ninguém, é quem fez só um disco, né? Que no caso é a Lauryn Hill, que ela lançou o disco Iconic, que foi o Miss Education of Lauryn Hill, e ela acabou por ali Que mesmo. vocês acham Nem disso? precisa Tudo fazer bem, mais nada. assim.
Eu acho muito interessante, mas Puta, eu não assim, sei, eu não consigo. Jeff Buckley também, né? Por que ela outras vai mas o fazer? Jeff Buckley é Ah, porque se ele morreu, ela né? atuar. Então, Coitado, por morreu, outras né? razões. Coitado. Ela não fez nada porque ela Já ficou em tava casa, trabalhando ela no tava rica. segundo, deu tempo de deixar ali pré-pronto pra Não, galera. Lauryn Hill é um Mas tinha- mistério, velho. Juro. É. Mas tinha gente que podia durar só um Ela disco, virou hein? empresária. Tipo Weezer. Ela não virou nada, gente. Ela ficou em casa, ela ficava sonegando imposto. É verdade. E aí, Acústico é lá. verdade, daí ela tava pra ser presa. Jura? E aí ela É voltou a verdade. fazer show porque ela não pagava imposto. É verdade. Ela ficou de boa, Caramba. ganhou um monte de dinheiro. Eu também, filho. Se eu tivesse eu fiz aqui. Vou viver de Bom royalties. sucesso. Eu faria tipo a Xadê, É. volta a cada 10 anos. Um Assim, por gente, vou década. sair agora, eu gravo um negócio pra vocês e volto pra E a casa. Lauryn Hill é interessante, que é bem o que vocês falaram do Tim Bernardes, assim, que ela tinha o Fugees e tal. Aí, não, diferente do Tim Bernardes, ela lançou um Total. disco totalmente nada a ver com o Fugees. E não assim. só isso, né? A Lauryn Hill é responsável por grande parte dos sucessos de R&B pop dos anos 90. Ela fez Total. música pra muita gente. Total. E ela fala pra Tá você que até hoje certíssimo. eu ouvi é difícil bater esse disco dela. Tipo, um negócio assim que eu acho realmente impressionante o disco dela. Foi a última vez que Ela o, desistiu que o, ela que o Grammy mesma. presenteou justamente uma mulher também. Eu não consigo pensar em mais ninguém que fez umzinho assim. Fiquei só. refletindo aqui. E eu acho que agora, depois de tanto tempo, se ela fosse lançar um. Ia estar, Puts. tipo, num nível tão alto que acho que nem ela Então, quer essa... mas a gente tem um cara, essa que é, carga. um cara que é amigo dela da mesma época, que é o D'Angelo, que volta com um disco a cada, sei lá, Demora, mas 55 anos. E é um disco melhor Não, mas que ele o faz a outro. linha Xadê. Eu gosto, assim, eu gosto. Pra mim, ele faz a linha Xadê. Tipo, faz mistério. Mas ele tem a questão meio Fiona Apple, né? Que foi uma super exposição. Sim. Ele não quis mais ficar nesse universo. Ele fica recluso, grava as coisas dele do jeito que ele acha interessante, depois volta. E tem o É fato um de outro que modelo de trabalho. ele toca todos os instrumentos do disco que ele grava, então faz sentido esse longo espaço também, né? Monstro. É, tem isso. E também eu acho que os anos 90 tem umas estreias muito impactantes por conta de singles, assim, né? Tipo Baby One More Time, da Britney Spears, assim. Tipo, Sim. Falling, da Alicia Keys, tipo, é uns singles que do nada, tipo, é o primeiro single da artista, ela já vai pro primeiro lugar e aí o disco já vira uma coisa um pouco Explodiu. clássica, verdade. assim, e tal. Boa. Gente, vamos montar nossas listinhas, então, dos nossos favoritos da vida aqui? As nossas Ai, estreias. Jesus. Vamos lá, cinquinho cada um. Os faves. Os faves Eu, da eu vida. posso. Vai lá, Isadora, Tá. Eu então. posso começar. Então vai. A Isadora vai rapidinho. falar 5 Gente, bandas de pós-punk inglesa. Ei. Ei. Eu acho que não, hein? Eu acho que nem vai ter inglês nessa lista. Ó, Is This It, claro, Strokes. Óbvio. Óbvio. Quando tudo mudou. Ou de Mures. Aí eu vou ter que ir com Grace, do Jeff Buckley, porque pra mim não dá. É o Pois, álbum de estreia morto. e a primeira música, tipo, sabe? Já chega modiopinha, sabe? Tipo, a primeira coisa, primeiro álbum, já Muito pra mim insano. não dá. Aí eu vou com um que é muito especial ao meu coração, que é o Arular, da MIA. Ai, que é, tudo, é tipo, muito bom. Puta merda, que disco Nossa, gostoso. maravilhoso. É tudo real, assim, pra mim. Eu vi realmente muito, assim, abriu minha cabeça. Acho que até no episódio de Mulheres Importantes eu acho que falei desse álbum. Aí eu vou ter que ir pro de hip hop, que é o talvez é o meu favorito, que é o De La Soul com o 3 Feet Tudo. Rise. É muito bom. 3 Feet High and Rising, que eu gosto demais, assim, eu acho também meio que... Esse é um álbum que ele é o sintoma da época e da tendência e do Flower lá, tipo... Tem toda a estética, mas ele não soa cafona, ele não soa, tipo, estranho. Eu acho que ele meio que moldou muita coisa que veio depois, sabe? Eu acho Sim. que ele realmente, assim, foi Total. um sintoma e deu continuidade, assim. E eu vou falar agora que foi um último de estreia brasileiro que eu achei muito, muito interessante, que é o da Sofia Chablau e Uma Enorme Perda de Olha Tempo. só. Pelo fato de ser uma aposta, assim, que eu acho que é uma banda que trouxe meio que... mesmo que, como eu posso dizer, tortinho ali, sabe? Tem toda a aura do que eles são, tudo que eles querem entregar, mas eu acho que, por exemplo, um segundo álbum, eles vêm Mas você viu que maiores, eles assim, anunciaram sabe? o fim da banda hoje, né? Nossa. Não, acho que não. O Kleber gosta de atrapalhar qualquer... Mal, se eu falar mentira. qualquer coisa, o Kleber vai falar alguma outra coisa. Então, só pra Eu já dizer. tinha você ficado viu, muito hein? passada. Mas você viu que a banda acabou. Então é isso. Então, caramba, obrigada, ia ser muito gente. bom. É isso. Boa. Convidados, tragam seus top 5s aí.
Adriana Eu pensei- Calcanhoto. Adriana Calcanhoto. Deixa Não, eu não gosto ele. dessa estreia só por isso. Ei. Se fosse nos segundos melhores álbuns, eu venho só pra falar dos senhos, tá bom? Mas agora, Lacrou mas hoje eu escolhi o Dummy do Portishead. tudo. Que a Portishead é a maior, é tudo de bom. A Beth é a mulher. Não tem muito o que dizer. Aí eu escolhi o Introduction do DJ Shadow. Tudo. Gastou todo o talento aí. Gastou todo o talento aí. É um puta disco foda. Eu comprei agora o livro do disco, desse Ai, que disco pra tudo. ler, mas ainda não li. Quero ver o que eles me contam. Saiu de em novo. português? Isso ou gringo, amigo? Saiu em português. Nossa, vou Lança comprar. aqui pela Cobogó. Não sei ler nem em português, mas vou comprar. Deve ter umas imagens bonitas pra eu ficar folheando. E eu trouxe o The Milk Eyed Mander da Joana Nilsson. Tudo. Porque eu gosto muito da Joana Nilsson. Conceitual. E é um disco super estranho, muito esquisito, que não Muito. necessariamente diz o que ela vai fazer na sequência, porque o que vem depois é o Wiz, que é super megalomaníaco, ela vai fazer umas coisas super exageradas. Ai, adoro músicas aqui de é ela 66 minutos. Sim. Aí, pra seguir na linha esquisitas, eu Ai, é bem trouxe você, amiga. o Piraretã da TT Espíndola. Ai, olha Porque- ele. Porque é super interessante que ela vinha de um álbum com os irmãos. Ela tinha lançado o primeiro disco, que era a TT e o Lírio Selvagem, que era um disco de família. E aí os irmãos dela voltam pro Mato Grosso, ela fica sozinha em São Paulo e a gravadora diz: vamos lançar um disco só seu. E aí ela vai chamar o Arrigo Barnabé, vai ter Tudo. composição da irmã dela, Icônica. Alciraí, vai ter o Almir Sater, vai ter a versão dela de Cio da Terra, que é maravilhoso, e vai ter Vida Cigana, que depois vai virar um grande sucesso na voz Ó, do meu Raça Negra. amor, Que não tudo. fique triste. Perfeito, esse não tem no streaming, Não tem. gente. Nunca ouvi, amigo. Eu quero Procure ouvir. saber. Muito bom. Nossa. E por último, eu escolhi o Little Heartquakes da Tori Amos. Porque eu acho que ela vinha dentro de uma grande cena ali, que era ela, Bjork, a PJ, que também, Gêmeas. PJ também tem um sim. lançamento perfeito. Mas a Tori Amos entra nesse universo, que ela vai ficando cada vez mais, tipo, 2 pianos, 3 pianos, vou falar mal de homem. E aí, tipo, as pessoas vão fugindo dela, né? E não é que ela deixou de lançar discos interessantes, porque os dos anos 90 são muito bons agora. Ela voltou a lançar coisas muito interessantes de novo. E ela é uma artista muito, muito foda. Eu acho que esse primeiro disco é um puta cartão de visitas. Maurício, nosso rapper É da isso. noite. Então, eu poderia escolher muitos de rap. Inclusive, eu acho que o rap é um gênero, assim, ainda mais pelo pouco tempo que ele tem, que tem muitas estreias impactantes, assim. Tem o Magic do Tan Clan, Kanye West, a do Big. Mas eu vou ficar com Miss Education of Lauryn Hill, porque eu acho que esse disco Perfeito. é realmente, assim, Pô. Babado. eu acho imbatível. Ele é assim. único, né? Ele é único e, além de tudo, eu acho que é um disco que ele não só é Você foda, mas prefere ele é ele, muito, assim, ele tem ou a muito versão hit. acústico MTV? Então, eu gosto do acústico também, mas o dele... Não, é muito bom o acústico. Miss Education é bom também, eu tenho sem CD até. Mas o Miss Education, eu acho assim, além de tudo, ele tem muito hit, assim, é um disco que realmente tá no imaginário, assim, eu acho fantástico. Pode crer. Aí eu escolhi o Curtis, do Curtis Mayfield, o primeiro, que Tudo, bem bom. é Arrasou, porque Bom demais. eu acho que ele quebra muito, é um caso também do que a gente falou de alguém que saiu de uma banda, né, ele quebra muito com o The Impressions, que era bem do op, gospel, e ele faz um disco super político, sujo, assim, e tipo, e o que eu acho Arrasou. interessante é que é antes do What's Going On do Marvin Gaye e é antes do Talking Book do Stevie Sim. Wonder, que era uma fase ainda que o soul não tinha abraçado completamente a coisa dos direitos civis e tal, e aí foi um disco que já, Sim. de cara, ele já é totalmente político, assim, acho que foi um cartão de visita impressionante, assim. O All Music Guide até chama de Sgt. Peppers do soul, eu anotei aqui, tá? Essa tarefinha. Ó, Boa. trouxe referência, lacrou. Aí depois eu coloquei Brown Sugar do D'Angelo, que eu acho que Ah, claro que a gente sim. falou de discos que inauguram coisas, o Kleber falou, eu acho que esse no Neo Soul ele foi muito decisivo, assim, porque ele Essencial. essa coisa que é, ao mesmo tempo que é moderna, mas é revivalista também, ele bebe um pouco do R&B da época, assim, da Janet Jackson, aquela coisa mais pop, mas ele se mantém muito fiel às raízes do R&B do soul, e ele puxou totalmente o Neo Soul, né, o Maxwell, o Badu, até Lauryn Hill, acho que tem um eco um pouco do D'Angelo aí, então eu coloco o Tem. Brown Sugar. Aí, o outro que eu coloquei é um nacional, que é o Emicida, Pra Quem Já Mordeu um Cachorro por Comida, Até Que Eu Cheguei Longe. Que eu penso muito nesse disco, assim, tipo, já fazia 7 anos que o Racionais não lançava um disco. O rap nacional vivia uma época bastante, assim, dominada pelo D2, tinha aquelas investidas de samba rock e tal, e surgiu um disco que era muito underground,
Lógico, tiveram discos ótimos nesse meio do caminho, do Kamal, Costa a Costa, do Dom L, mas esse do Emicida eu realmente sinto que ele abriu um caminho, assim, que foi... Mas aí eu te consolidado 2 pergunto, anos Maurício, Diga. mixtape vale como disco de estreia? Porque Então, anos essa eu depois o Emicida vem com o disco de estreia dele. Então eu considero essa mixtape de estreia, pode ser? Tá bom, Porque é a mixtape roubou de estreia. bonito. Ele veio pra subverter regras, ele veio pra E, desconstruir. tipo, É uma o debut coisa muito dele, interessante. gente. Total. E, tipo, depois disso, explodiu muito o rap, assim, no sentido mainstream, sabe? Ele foi pro Jô, foi no Provocações do Abu Janra. É uma coisa que eu vejo um disco muito como abriu caminhos, assim, pra o que se consolidou depois, né? E ele, além de tudo, ele tava... Assim, eu adoro Emicida, mas eu acho que ele nunca rimou tanto quanto ele rimou nesse disco, assim. É um negócio que ele tava ainda totalmente no espírito das batalhas e tal, de freestyle. Ele tava afiado, cheio de ódio, assim, e carisma também. Maravilhoso. E por último... Eu fiquei com muitas dúvidas. Eu pensei no Miami Stru do Elvis Costello. Eu pensei no Transpiração Contínua Prolongada do Charlie Brown Jr., que eu acho uma puta estreia. Yes. Mas eu vou com o primeiro do Lulu Santos, que é produzido pelo Nico Olivetti, do São Olha, que Jorge. surpresa. E eu acho que, assim, é uma estreia que criou uma expectativa sobre um hitmaker, assim, sabe? Tipo, viram e falaram, pô, esse cara tem músicas pop muito boas e tal, e que tem tempos modernos já de cara, né? De repente, Califórnia. E eu acho que é Sim. uma estreia que, assim, a expectativa foi cumprida, assim, com ela, sabe? Depois de um tempo, ele parou de lançar hit atrás de hit, e eu acho que é um disco marcante, assim. Então eu vou com o Lulu Santos. Putz. Foi cumprida e foi comprida, porque foi uma carreira de hits ali, olha só. Exato, muito bom. hit, né? E já tava ali, né? Eu acho que ele mostrou que ele poderia ser um hitmaker, e ele provou que ele era mesmo, assim. Boa. Vou eu, antes da Elô, vou perverter essa ordem aqui. Eu vou... Você vai roubar Não, coisa. não vou, amiga. Pode ficar bem tranquilinho. Eu vou começar com The Velvet Underground e Nico, do The Velvet Underground e Nico, que é o primeiro disco do The Velvet Underground, porque ele impactou tudo que viria a ser punk, Mas é o único com a pós-punk, garage, psicodelia, cena nova-iorquina, todas aquelas coisas que eu gosto do final dos anos 70. E Strokes, todo mundo nasce nesse disco e até hoje ele continua Sim. impactando, tipo, todo mundo, da capa... E é hit, né? Putz, é um disco que fala sobre relacionamentos com pessoas LGBTQIA+, fala de drag queen, fala tem sobre o uso hit. de drogas, tem experimentação e é só hit, um atrás do outro. Segundo, também de Nova York, Interpol, Turn on the Bright Slide. Cara, Tudo. é muito bom, tipo, é um disco que quanto mais eu ouço, mais eu acho, assim, tipo, incrível. Eu gosto muito do Antics, mas eu acho que mesmo o Antics sendo o disco incrível que ele não chega nem perto da beleza que é esse álbum. E, de novo, Same. eu acho que é um álbum que impactou toda uma cena nova-iorquina da época. Todo mundo tentou copiar o Interpol, White Lies, todas essas bandinhas que vieram depois. Todo mundo tentou imitar o jeito de cantar do Paul Banks e nenhum até hoje conseguiu acertar do mesmo jeito. Brasil, Chico Science Nação Zumbi, Da Lama ao Caos. De novo, um disco Foda. mega transgressor, chegou antes de todo mundo, fez uma... Eu acho que é um bom disco de estreia no sentido de que ele pega muita referência e todas essas referências são muito expostas pela banda, só que ao mesmo tempo tem essa coisa do Chico Science de mesclar o orgânico e o eletrônico, de a cidade com o mangue, e eu acho que criou um movimento que é muito simbólico para a cena de Recife, para a cena de Pernambuco, foi alimentar tipo dezenas de outras bandas da época e continua reverberando de um jeito muito único até hoje. Outro que eu gosto muito, e aí é porque eu sou fã, Super Guides, com Super Guides, estreia da banda Gaúcha em 2005. Cara, é um disco tão legal. Eu acho que os jovens dos anos 90 tiveram Raimundos, mas Super Guides foi pra mim a banda da adolescência, assim, tipo, às vezes mais até do que Los Hermanos, era uma coisa que eu gostava bastante de ouvir. E eu acho que o primeiro disco sintetiza muito esse rock indie sujo dos anos 2000 e foi acabou impactando outras bandas da época, tipo Cartolas, Pública, todas elas meio que pegaram um pouquinho da Super Guides. E, tipo, até quando a banda lançou o segundo álbum, eu lembro que a Rolling Stone meio que criticou o processo de amadurecimento, que eles amadureceram muito, sabe? Que as pessoas queriam mais essa energia adolescente do primeiro disco do Super Guides. E por último, Os Mutantes, com Os Mutantes, o primeiro álbum de estúdio deles. Eu acho isso... É um disco... Sério, eu não consigo... É muito atual e muito... produto da época que ele foi lançado.
Eu costumo falar, eu gosto mais de Mutantes do que Beatles, assim, eu acho uma coisa, tipo, muito louco, o tipo de sonoridade que eles faziam. Eu acho tudo, impactou boa parte das coisas que a gente gosta até hoje, não só no Brasil, como lá fora. Devendra Banhart, o Sean Lennon, Nirvana. Eu lembro do Kurt Cobain dando entrevista falando que ele era apaixonado pelo som dos Mutantes. Então é uma coisa que até hoje, assim, é um disco que, quando começa a tocar Panis et Circenses, você fala, isso não é possível que esse tipo de sonoridade foi feita há 50 anos, sabe? Então é um disco que eu gosto muito. E você, Miguelô, roubei algum seu? Não mesmo, você me conhece bem, hein? Deixei todos os discos ruins pra você. Puta merda, olha que grosseria. Bom, pessoal, vou ver se eu consigo 5 fechadinho. Acho que eu vou começar com o Arctic Monkeys, porque eu sou muito incinha. E eu não posso negar o meu passado, gente. Eu não posso. Chega de mentiras de negar o meu desejo. Muito. Eu ouvi muito. Esse primeiro disco foi iconic na minha vida. Então, Whatever People Say I Am, That's What I'm Not. E também porta de entrada, assim, para todos os outros que eu amei. Para outras drogas. Poucos. Para outras drogas. Muitos poucos que eu não gostei, assim. Então, vou com esse. Eu acho que em segundo lugar... Eu anotei alguns brasileiros aqui que eu gosto muito. Começando com a Tulipa, com o Efêmera. Muito bom, amiga. Muito bom. É uma puta estreia. Eu acho que na minha vida... Puta estreia. É uma super estreia. Eu acho que talvez pra mim foi meio que o único que me pegou muito, sabe? Eu sei que ela tem outros legais, tipo, continuou o sucesso e tal, mas eu meio que parei ali porque me tocou demais. Então eu fiquei na Tulipa. E é dessa época, tipo, também, né? Que tinha muita gente fazendo esse tipo de som. Era meio São Paulo, rock, poesia concreta. Mas eu acho que ela pega bem esse equilíbrio. Em terceiro, não lugar, né? Somente um terceiro. Temos Chega de Saudade do João Gilberto, que também, assim, eu preciso ser... É mega transgressor, preciso né? ser verdadeira comigo. Nossa, a gente não tinha falado desse ainda. Ai, não falamos desse. Foi, assim, a grandíssima virada. É outro que veio impactar toda uma geração... Tipo, centenas de gerações diferentes de ouvintes, né? De público. Até hoje. Sim, Mudou a gente só tudo. tem Castaways do Backyardigans. É verdade. Verdade. E é verdade, é porque eu Tá mentindo, é verdade. E é tipo 50. É o episódio que eles homenageiam a Bossa Nova. 58, sei lá. 58. Nossa, tipo, tem que respeitar demais. 58? 58. Muito. Gente, é muito icônico, ele mudou tudo. E, enfim, a gente já falou tanto dele, né? Aqui, já falei tanto quanto ele me influenciou em tudo que eu faço. Então, e influenciou todo o resto das pessoas, como a gente toca violão, como a gente canta samba. Então, assim, vai ouvir, tá? E não enche o saco. E daí, deixa eu ver. Eu queria falar eu acho que eu vou falar, hein? Que é o Claridão do Silvio. É muito Eu já gostoso. tinha os trabalhos anteriores. Seja jovem, mas eu assuma gosto seus muito desse sentimentos. disco. Tá certíssimo. Eu vou falar tudo agora. Então, eu ouvi muito quando saiu. Eu acho que eu fiquei muito feliz, assim, porque ele era um indiezinho, mas, tipo, com uma poesia que eu gostava muito. E ele é um super instrumentista, então os shows eram muito legais, assim. Ai, saudades. Era ele e o baterista acho que Pop só. Load. Sim. Daí teve o show na Pop Load lá na entrada, assim, Sim. né? Que teve XX também. E eu amei, era uma época que eu gostava muito. E nesse Claridão tem algumas mais dançantes, né? Que ele vai brincando com isso. Então, foi um equilíbrio que eu gostei muito, assim. Que ele não, né? Tipo, não continuou muito, assim, nos trabalhos futuros. Tem isso, ele é uma pessoa que mudou completamente, né? Que a gente tava falando. Ele é um artista que mudou tudo, assim, que ele faz. Mas esse especificamente... eu gosto muito. Eu vou com o de estreia da Lua de Luna, Um Corpo Perfeito, no Mundo. amiga, uma que eu baita acho que estreia. É muito lindo. Linda. Uma super baita estreia. Um disco que eu amo. A gente já falou muito dele agora. E ele veio com um segundo disco que também é muito bom. Perfeito. Mas, enfim, o primeiro abriu muito caminho para esse segundo. Mas eu gostei muito, sei lá, do equilíbrio que ela achou. O jeito que ele é mixado. Depois eu vi o show lá em Goiânia e ela traz um pouco dessa mix, tipo, da instrumentação baixa e a voz alta no show. E tem um monte de gente no palco. Então é uma experiência que você tem que ficar meio quietinho, assim, né? Que você tem que ficar submerso naquele momento. Então
Eu gosto muito, muito dele, eu gosto muito do trabalho dela. Então, vou fechar com Boa. esses. Tinham outros, mas acho que esse dá uma Arrasou. sintetizada. E você vai lá no nosso Instagram, @podcastvfsm, na edição deste episódio e comenta quais são as estreias favoritas pra você, quais são os discos que a gente acabou não citando aqui hoje, ou se você discorda, você fala, putz, esse disco aqui é uma merda, desde o começo, esse artista foi melhor muito depois. Vai lá no nosso Instagram. Vamos pro próximo bloco, gente? Bora! Não paro de ouvir. Pessoal, estamos começando aqui o nosso segundo bloquinho. Não paro de ouvir. Elozinha, o que é esse bloco? Menina, nesse bloco trazemos lançamentos da última semana, do último mês, músicas, clipes, discos que a gente não para de ouvir. Boa, vamos lá com o nosso convidado, Maurício, meu querido, o que você traz? Então, eu dei uma olhada nos lançamentos recentes. Acho que o que mais me chamou a atenção, que eu tenho ouvido mais, é um disco do rapper Topaz Jones, Dogon Tell Your Mama. Acho que é o segundo disco bem bom. dele. E é um disco, lembra um pouco uma vibe meio Childish Gambino, assim, aquele... Tá sob o guarda-chuva do rap, assim, mas tem influência de funk, soul, lembra um pouco Sly and the Family Stone. É um disco que realmente fui pego por ele, assim, recomendo. Topaz Jones, Dogon Tell Your Mama. Uau! Boa, gostei. Chique. Renanzito, Eu fiquei muito viciado no cover da Julia Jacqueline pra Army of Me da Bjork. amei. O Kleber realmente estava certo. Eu fiquei ouvindo o final de semana inteiro, porque eu sou uma guizinha básica, sim. São as duas coisas que definiam o Renan. Isso só faltava ser tipo uma fofoca da André Surak junto. A capa. Mas a gente teve a da Nicole Baus plantando Teve. uma costela de adão Nossa, isso plástico. foi pesado. Isso me representa bastante no meu coração. E além dessa, eu fiquei ouvindo muito uma música chamada Stories para Boy Dormir, do Lau Yu, com a Laura Muito boa, Lavieri amigo. e o Diquito Reis. Eu achei super gostosa. O Lau Yu tem lançado algumas coisas, alguns singles bem legais nesse último ano. Então é uma faixa bem gostosinha e vale a pena dar uma atenção. Todos com essa temática meio de redes sociais e relacionamentos virtuais, assim, é bem bonito mesmo. Sim. Boa, Klebs. Saiu pelo selo do Matraca Records, do nosso querido Fernando, que já participou aqui nos melhores discos dos anos de 1980. Verdade. Ele é tudo. Tudo. Elosita, o que você traz? Eu trago alguns singles essa semana, minha amiga. Hum. Primeiramente, temos a Kali, fez uma versão acústica de Telepatia, que eu gostei muito. Telepatia, pra quem não ouviu, do último disco dela, uma música que viralizou no TikTok. Ela está famosíssima. Famosíssima. Está cada Ela vez mais está- rica. Está cada vez Não mais foi só no rica. TikTok, foi no mundo, alcançou o topo das paradas né? latinas. Ela está com muitos milhões de ouvintes no Spotify agora, é muito chique. E ela fez uma versão acústica de Telepatia, que, enfim, tem uma vibe meio colombiana, um violãozinho acústico. Ficou muito lindo. Eu acho que deu até um sentimento mais bonito, assim, pra música. O Thiago, meu namorado, gosta mais da versão acústica, pra você ver. Ó. Então vale lá Pra você ouvir. ver. Temos também um single de Isso quer dizer, Kings of- então, que agora, no Dia dos Namorados, você vai fazer uma surpresinha pra ele tocando violão Vou. na cama? É isso aí, Elo. Cantando um super cover. Eu acho que ele vai gostar, hein, pessoal? Usando uma roupa igual a da Kali. Depois Exato. Causando Então, acidentes raps. pela rua. Olá, que tal? Vamos para Itaquera? Puxando uma bike. Ai, meu Deus. Temos single do Kings of Convenience. Na verdade, eu puxei essa da listona que o Kleber faz lá no nosso Telegram, menina. Pra quem não é assinante, vale ser só por causa dessa lista. Fever saiu bem na mesma vibe, mas eu gosto muito da vibe deles, que também é uma coisa do Whitest Boy Alive também, que é a banda do vocalista. E é bem gostoso, então vale ouvir Fever. E saiu o single do Tamashiro Mundo, nosso amigo Tamashiro, amei. que é, enfim, era da Raça, da Gumes também, que a gente gostou bastante do disco do ano passado. E lançou Mundo, tem mais músicas por vir, produção da Vivian, então assim, tá bem legal. Davi, fala o nome correto, né? Feminismo, por favor. O quê? Sei, mas É que eu não falei fala o nome sobre- correto da pessoa. Não, não falou. O Vivian Kuczynski?
Vivian Isso. Kuzinski. Tá certo. Eu não sei falar o nome Não, dela você direito. só falou Vivian, daí o Kleber tá querendo que dê o Que já sobrenome. participou aqui também da nossa edição do Ah, nosso tá, já podcast. participou. Eu achei que a gente era tudo íntimo aqui da Vivian, mas Quanto, gente, quanto vai lá. acho que era aquela edição do quanto tempo é necessário pra lançar um disco, alguma coisa assim. Acho que é uma coisa assim. É verdade. Temos um single da Clara Anastácia que eu fiquei ouvindo, muito gostoso, Ai, Salvador. safada roubando. Ah lá. Uhum. E por último, eu não ouvi inteiro só ainda, mas eu comecei a ouvir que a Tuyo lançou um disco, né, pessoal? Eu vou dar, Boa. amiga. Eu achei bem bonito. Então Também você vou. dá, você fala mais completo aí. Essas são as minhas dicas da semana. Boa. Klebers. Vamos lá, singles. Clara Anastácia também, a Foché deliciosíssima. Eu trouxe ela lá atrás, que era uma pegada um pouco mais experimental, mas eu gosto dela mais acessível assim. Nome importantíssimo dessa novíssima cena carioca. Pratagi, cantor e compositor que eu já trouxe algumas vezes aqui, lançou uma música chamada Um Objeto no Céu. Lembra um pouco o Tobias Jassu Jr., menina Isadora. Então eu Ai. acho que você vai Gosto. gostar. Mal também é fã. Ai, eu vou Supervão ouvir. voltou também com a ótima Amigo Online. É uma parceria com o Olho Mecânico. Supervão, que eu também já falei aqui algumas vezes. É um sim. grupo... É uma dupla gaúcha e eles estão numa vibe meio industrial techno, assim, desde o Delícia. último ano do último EP que eles lançaram. Frita. Nunca imaginei que eu precisava disso, mas o Terno Rei lançou um cover muito gostoso pra Lilás, Sim. do Djavan. É parte de uma coletânea da Deezer que revisita vários clássicos dos anos 80. Então tem Laura Mula, tem Cansei de Ser Sexy, tem Lido Pimenta. E na versão brasileira da playlist desse álbum, /playlist /coletânea, tem o Terno Rei fazendo uma versão muito gostosinha. De discos, Black Midi com Cavalcade. Descasso, tô Descasso. muito surpreso, assim, os singles são incríveis e é muito legal que eles deixaram a parte mais frenética pro bloco inicial e a parte seguinte é uma coisa quase prog em alguns Muito momentos, bom. lembra um pouco o tal, lembra tipo o Talk Talk, quando eles vão fazendo aquela transição pro pós-rock, Sim. e aí tem umas coisas orquestrais, umas vozes muito bonitas. E o nosso menino Nick Silva, direto do hospital, falou: pelo amor de Deus, cita esse disco, fala que eu Lindo. gostei muito. Deixa eu ver o que ele até me deu uma coisa aqui pra eu falar. Ele fez uma reviewzinha? Aí ele falou o seguinte: sei que ontem redescobri a beleza de um psicotrópico. Tomei codeína para tosse e uni ao disco do Black Midi. Caralho. Ha, 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 ha. Melhor parte da noite. É isso. Ah, Nick com 25, Lindo. Beijo. 25% Bora, do Nick. pulmão comprometido, mas feliz com Black Midi. Lindo. Ai, meu Sigo também Deus. com uma recomendação que eu acho que vocês vão gostar muito, principalmente Elo. É o Mustafa. Ele é um cantor, uma delícia. compositor / Ah, eu rapper conheço canadense. ele. Delícia. Ele lançou umas musiquinhas ano passado, mas agora ele acabou de lançar o primeiro álbum de estúdio dele. Opa. Chama-se When Smoke Rises. Tem produção do Jamie XX, tem produção do James Blake, tem produção do Frank Dukes, que é o cara que já trabalhou com Rihanna, Só já gente trabalhou com boa. Frank Ocean, já trabalhou com Drake. E tem uma participação lindíssima do Sanfa em uma das músicas. Por último, que eu vou deixar o Uau. Tuyo, esse disco maravilhoso da Tuyo pra minha amiga Isadora, o Jonathan Fair, pianista carioca, lançou o álbum novo de estúdio dele, se chama Cura. É um disco muito bonito que alterna entre o jazz, a música erudita, o soul e o R&B. Tem elementos de hip hop, tem elementos de funk. Ele faz uma desconstrução do piano desse jeito tradicional. E tem uma música que é muito foda, que é Esperança, que tem participação do Serjão Lorosa, cantor, ator e humorista, que ele faz um spoken word ali que, assim, se arrepia até os pelos da alma, de tão impactante que é essa música. Então, Jonathan Fair, Cura. Jonathan Fair, inclusive, toca na última música do álbum de quem? Da Tuyo, que a minha amiga Ele Isadora é vai tudo, recomendar agora. Jonathan. Exato, amigo. Amigo, quero ouvir essa música. Eu vi que você colocou no Twitter, mas não deu tempo de ouvir. Tô super curiosa pra ouvir. Bom, gente, né? Dica que todo mundo aqui gostou. Tuyo com Chegamos Sozinhos em Casa. É o segundo álbum, né? Porque o primeiro era um EP. Aquela coisa, né? EP. Gente, eu Pra gostei. doer, pra curar. Exato. Eu gostei bastante desse álbum. São 9 faixas. Eu achei ele bem rapidinho, assim. Eu acho que flui. Muito bom. Tipo, quando terminou, já começou de novo a tocar e eu continuei ouvindo, sabe? Fui num. Porque vai sair uma segunda parte, né? Depois Exato.
Daí eu Tem, fui tipo, ver momentos. tipo uma versão deluxe, né? Que daí vai vir com mais faixas e tal. Eu vi lá que é um volume 2 que vai ser deluxe. Pra mim, olha, se parar aí já tá perfeito. Pra mim também. Pra Tá mim redondinho. já tá redondo. Eu achei muito bom. Gente, eu gostei muito da primeira música, Vitória Vila Velha. Achei lindo o jeito É que muito bonita. Eu gostei muito da música com o Jalu também. Eu fiquei Ai. bem surpreso, assim. Ela é muito Sim. boa. Gostei da com o Jalu, gostei da com o Lucas Silveira. Muito boa. E gostei dessa muito que boa. se chama O Jeito É Ir Embora. Essa é Sim, braba. é muito bom. Essa é braba. Essa aí emociona O pessoal bem. da Tuyo que ouve a gente, ó, estão de parabéns aí, hein? Arrasaram no disco, hein? Mesmo, assim, eu achei E as belíssimo. fotos são lindíssimas. Eles Nossa, estão muito podres de linda. chiques. Eu Tão amei. chiquérrimos. Queria eu passar a pandemia chique assim em casa. Muito chique. Posso só fazer uma crítica Fala, com base numa coisa que nosso amigo Olga Mendonça já falou uma vez? Sim. Não precisa mais colocar o nome do disco na capa do álbum, sabe? Eu acho que deu uma sujadinha ali, aquela letra em pensei degradê. nisso, Pensei um pouco nisso também, sabia, amigo? Não- Verdade. Não precisava. Eu acho que manchou um pouco a estética. Uma foto muito bonita. É Muito porque tem bonita essa mesmo, foto sem o E é lettering belíssima. Sem- super é tão lindo. bonita, né? Cada um deles com umas fotos lindas, assim. É verdade, amigo. E que engraçado que eles inseriram, porque as outras não têm inserção, né? Tipo, os EPs é tudo a foto limpa. Verdade. Talvez por ser um volume 1, eu fiquei pensando nisso, sabia? Porque eu também achei que podia ser só a foto que tava bem linda, assim. Achei muito linda. Mas Pode enfim, ser por ser um volume. é só uma frescura aqui, nossa, que a gente tá pontuando, mas eu achei lindo demais. A fotografia de capa é da Ju Almeida, que ela é fotógrafa, ela é diretora também de videoclipes, de cinema, ela tem curta-metragem. Então vale a pena dar uma olhada no Instagram dela, as fotos dela também são lindíssimas. Boa. Gente, rapidinho aqui eu vou dar dica do Wolf Alice, que vai sair agora o álbum sexta-feira. O álbum se chama Blue Weekend, é o terceiro álbum deles. Eu ouvi porque vai sair uma entrevista que eu fiz, vai ser no Monkey Bus, com eles. Gente, eu achei muito interessante, porque o Wolf Alice é uma banda que eu acompanho ali de rock britânico ali, desde 2013, assim, é uma bandinha que eu ouço, tipo, desde o EP, assim, sabe? De sempre, assim, acompanhar eles. E, sei lá, tipo, não é uma banda que eu falo, nossa, meu Deus do céu, mas eu ouvindo esse álbum, eu achei muito legal ver uma cantora, tipo, a evolução dela, assim. Eu acho que a Ellie tá cantando incrivelmente bem. Tem muita modulação, assim, na voz dela. Achei super interessante, assim, o jeito que ela usa a voz meio que como um instrumento, assim, colocando a intenção realmente em cada palavra que ela fala, assim. Achei muito bonito. E tem um pouco de Julia Holter, um pouco de Lana Del Rey nessa coisa de brincar com a voz. Amigo, eu, assim, não sei se você vai achar um puta álbum, mas eu acho que você vai achar interessante. Eu não sou fã deles, não. Então, mas esse álbum tá bem diferente. Mas me chamou atenção. Chamou atenção. É simplesmente por ser um álbum diferente, assim, do que eles já apresentaram, sabe? Eu acho que eles deram uma mudada, assim, e eu achei um álbum maduro de uma banda, né, que já tá ali com 30 anos e que começou bem cedo, assim. Achei bonito. E destacar a voz da Ellie, que eu achei maravilhosa nesse álbum. É isso, gente. Boa. Vamos pro último bloco do programa. Você precisa ouvir isso. Elô, o que é esse bloco? Pessoal, nesse bloco a gente dá dicas atemporais de um livro, uma série, um disco, uma música. Enfim, não precisa ser um lançamento, só indica aqui pro pessoal. Boa, vamos inverter hoje. Isadora, quero começar por você. O que você traz nesse bloco? Amigo, ó, Os convidados ficam por último hoje. Tá, não, o que eu ia falar é que assim, Olivia Rodrigo, aquela coisa, briguei até com o Lúcio Ribeiro, que o Lúcio tava querendo me dizer pra eu ir ouvir de coração aberto. Tipo, Lúcio, para com isso, escuta o High School Musical e Jonas Brothers. Tipo, você querendo me dar aula de pop? Dá licença. Aí a gente brigou e tal, aquela coisa, porque ele achou muito... Acabou o podcast. Ele achou muito bom e enfim... E aí eu fui procurar, você tinha comentado aqui, né, amigo Kleber, que o produtor era o Daniel Negro. Daniel Negro, ou e Dan Negro só. Daniel Negro, E aí, tipo, beleza, eu fui olhar o que ele tinha produzido. Amigo Kleber, eu não fazia ideia que ele é o vocalista e guitarrista do As Tall As Leons. Eu ouvia essa banda
todo Falaram santo. isso, não então, falaram? não, acho que não. Acho que falou só o No nome. programa não, mas É, as solos lá. Falou só o nome dele. Eu ouvia absurdamente no colegial. Essa eu ouvi muito Eu também. ouvi muito e eu não fazia ideia quem era o nome do vocalista, enfim. Então, daí, rapidinho, a minha dica vai ser o Lafcadio, de 2004, que eu ouvi muito, o primeiro álbum deles. E o Estas Lions também, que é o segundo álbum, que eu acho bem gostosinho, assim. Me abriu um vórtice, eu comecei a ouvir, tipo, Minus the Bear, Circa Survive. Nossa, é bem babado. Comecei a ouvir umas Nossa. coisas velhas, assim, meio emo, que eu ouvia. Alô, sou o Sick. Beijo, galera do Emule aí que tá ouvindo a gente. Exatamente, amigo, é isso. Mal, ouvia no intervalo lá no Irapuru, hein? Pesado, torando no iPod. E minha... Gírias sorocabanas agora pra vocês. Não, gente, a gente estudava no mesmo colégio, o Colégio Irapuru. E aí, gente, rapidinho também, estou muito... Ô, Mal, a Isa era metidinha da escola? Era a Patricinha? Ah lá, Você foi convidado pro debut dela? o Mal tocou, Debutante? o Mal tocou na minha toquei, festa. eu toquei na festa de 15 anos dela. Tudo. Minha bandinha. A gente tocou Arctic Monkeys, Strokes. Indizona. E o Zé, irmão dela, cantou, né? Foi tudo. Não, gente, foi tudo. Mr. Brightside, eu lembro Eu que vou- rolou. Tem isso em DVD? Tem DVD, a gente vai fazer Você isso. tem, né? A gente Isso vai ter que fazer. estar Eu quero nos ver. pacotes Exclusivo, do Padrim. exclusivo para os madrinhos lá no Telegram. A gente vai compartilhar esse vídeo. Tudo, eu tô ansioso. A gente forma em clipe, eles tocando Mr. Brightside e vende O que mais rolou mesmo? Oasis, teve Oasis. Teve Boa. Oasis, teve Reitin, que o Tema resto do não queria Reitin. cantar. Pode pular. Chique. Ai, Grande. muito bom. Tempos bem mais simples. A vida era mais simples. Nossa. Enfim, daí minha outra dica, gente, uma série que eu tô bem chocada, assim, se chama 1971, The Year That Music Changed Everything. 1991, o ano que a música mudou tudo, né? Tá na Apple TV. Mal, por favor, assista. Eu achei uma das... Acho que é a série que mais me impactou no sentido de colocar a música dentro do contexto sociopolítico. E quanta coisa realmente aconteceu em 1971, assim, quando você para realmente pra ver na sequência, né? Tipo, porque são 8 episódios e vai passando meio que cronologicamente, assim, tipo, vai mostrando quando que era, tipo, em janeiro, o que saiu e tal, e Guerra do Vietnã, Nixon fudendo tudo, lançamentos incríveis, mulher, tipo, meio que a revolta das mulheres de querer também ter uma profissão, sair de casa, movimentos LGBT que mais tomando também as ruas, enfim. Na época era só GLS, amiga. Ah, é GLS. verdade, que a como é que é o nome? A Sarah falou GLS, A eu nem Sarah. lembrava o que era GLS, ela falou no Big Brother, você tem que ir naquela balada GLS. Falei, meu Deus! Sara Andrade. Sarah, o nome dela é Sarah. Enfim, gente, puta que pariu, que série boa. 8 episódios e, assim, não é leve, é realmente pesada. As músicas, né, que a gente já falou aqui 1 milhão de vezes sobre vários álbuns de 1971. Vai ter especial, né, Kleber? Vai, com certeza. Falta ainda o 2001, 81, 71 e 61 não vai rolar. Boa, tá Porque certo. aí Não, ninguém conhece. não, tá certo. Gente, enfim. A gente vai fazer de 1941, os melhores cantores da rádio. Mas de verdade, gente, que série foda, assim. Quem gosta de documentário, história... Ó, talvez a minha favorita, assim. Eu tô ainda, realmente, estou pensativa. Desde sexta-feira que eu terminei. Reflexiva, olha. É incrível, gente. Incrível mesmo. O recorte que eles fizeram, ó, tão de parabéns. Elo Cleaver. Bom, o pessoal veio só com um disquinho aqui. Semana passada a gente soltou lá no Insta da revista Discos, que a galera ouviu muito na quarentena. A gente queria good vibes para nossa semana. E alguém recomendou um que eu já tinha ouvido muito tempo atrás, que é o Quem é Quem, do João Donato. E é o 10º Bem álbum bom, dele. clássico. Bem clássico, mas é a primeira vez dele cantando as suas próprias composições, né? Então é um disco muito interessante. Ele tem uma vozinha meio quietinha, assim, pique João Gilberto. Tem produção do Marcos Valle, do Milton Miranda. É um reencontro dele, assim, com o samba jazz. E é bem legal. Depois eu fui ver a história. Ele tinha acabado de se divorciar da mulher dele, assim, ele tava na bad zona. E daí ele escreveu Esse e o Bé disco. Donato são incríveis, assim. Os clássicos dele na época.
E ele está vivo. Ele tá vivo, né? Opa! Tá, lançou música Catulipa Ruim. Lançou, né? Eu É verdade, Tulipa, lançou. foi a coisa mais linda, ele é muito Foi. fofo. Foi. Aí ela Ele é ficava Ele tá puxando vivão. ele. Ah, foi maravilhoso. A gente viu em Goiânia, Lô. É verdade, eu fiquei Louca. com medo de falar, ele tá vivão. E daí, tipo, não, ele não tá. Ele morreu. É a tua cara Você não fazer precisa dele. É muito minha cara fazer isso. Mas enfim, eu fiquei vendo live dele. Ele morreu? comemorou. Morreu. De 73, então ele comemorou aí outro dia. Outro dia não, faz tempo, mas enfim. Que uma década atrás. comemorou esse disco. Daqui 2 Tem anos ele várias comemora lives de novo. lindas. Tem várias lives lindas no YouTube, gente. Tudo aí. Mas no Spotify tem esse disco Quem é Quem. Vai ouvir, muito gostoso, good vibes, bora ficar na boa nessa quarentena, hein? É isso. Boa. Renan Mubi. Olha, sim, muito danadinha. Eu realmente estava assistindo um filme no Mubi, que é o Irma Vep, do Olivier Assayas. E aí tocou uma banda que eu nunca tinha escutado, que eu joguei no Shazam e se chama Luna. Não Luna do K-pop, mas Luna com U. E era uma banda que eu não conhecia, não sei porquê. Porque é a segunda banda do Jim Warhan, que era o cara o guitarrista do Galaxy 500. E eu adoro o Galaxy. Sim. E eu não sei porque eu nunca cheguei nessa banda. Mas daí eu fiquei escutando muito o disco deles chamado Penthouse. E achei muito gostoso. É bem roqueirinha anos 90. Essas guitarras meio sujas. É bem gostoso. Assim, não vai mudar a sua vida. Não vai mudar o rock. Porque ele já está morto. E a Olivia Rodrigo veio para salvar. Mas é super gostoso de se ouvir, assim, de tarde. Good for you, Renan. Essa aí é o futuro. Falando em Good for You, a diretora do clipe da Olivia, ela vai lançar um filme que é tipo uma A espécie Petra de... Collins? Aham. Tipo uma Menina. espécie de... Ava DuVernay. Ela vai lançar um filme que é uma espécie de thriller, assim, com a Selena Gomez. Tô super curioso, acho que vai ser Eu interessante. também É isso. já amei. minhas dicas. já amei. Maurício Amêndola de Orleans e Bragança. Então, a minha dica... A minha dica, na verdade, foi uma coisa que eu vi por acaso no YouTube mesmo, tem completo lá, que é um documentário Tudo pela Música sobre os 20 anos da Deck Disc. Ah, então não vi Olha isso. só. E eu achei muito divertido de ver, assim, ainda mais acho que pra gente dessa geração, assim, que a gente vai lembrar de todos esses marcos, assim, da gravadora. Assim, acho que a Deck, o que é mais interessante dela é que, sei lá, tipo, os marcos dela foram, os marcos, assim, comerciais, né? Foram Revelação, Falamansa e a Pitty. E ao mesmo tempo, eles lançaram, tipo, Dead Fish e João Donato, sabe? Então, eu acho que é interessante saber... Eu acho que ensina muito sobre a indústria do Brasil, assim, como funciona, como é difícil ter uma gravadora. E é baseada fundamentada na história dos É do de pai e filho, Rafael né? Ramos, né? Isso, é do João pai Augusto e do dele. Rafael Ramos. Fala do pai dele e ele passando a empresa pra ele, né? Pro Rafael Ramos. Eu achei, assim... Acho que vocês vão adorar, assim. É, tipo, muito divertido de ver mesmo e interessante. Tem no YouTube. Tá na facinho de ver. íntegra no YouTube. Porque há tempo Isso. atrás era só pra, tipo, exibição em mostra ou pra alugar ainda. Não, tá Acho na que a gente íntegra. já chegou a recomendar ele em algum momento aqui, mas não tava free ainda. Mas que bom. Pode crer, eu achei ótimo, assim. Eu lembro que ele tinha uma época estreado no Inédit, que falando nisso acontece Ah. agora Isso. em junho. Isso. Dá pra acompanhar, acho que dia 16 Olha de junho como ela começa o é. Inédit. Festival de documentários musicais. Vale super a pena, porque essas coisas novas são lançadas nesse festival e a maioria é de graça. E a Boa, minha outra dica A minha outra dica é uma obsessão que voltou, assim, comigo nessa quarentena, que é o John Brion, que é o produtor do... que já produziu a Fiona amo Apple, o esse Mac homem. Miller, o Elliott Sim. Smith. Então, e aí eu Trilha comecei a ouvir sonora muito do Brilho Eterno de uma Mente Sem Exato. Lembrança dele. do Magnolia, do Punch Drunk Love. Sim. Aí eu comecei a ouvir Da Minha muito as trilhas Vida. dele na quarentena, assim, no fone. É fantástico. E é o John Brion, acho que merece muito se jogar nele. Boa. E você, Kleber? Ah, esperei, ninguém perguntou. Vamos lá. É uma dica. Uma dica que leva a outra. Vou começar pela terceira temporada de Master of None,
Que temporada lindíssima. Gente, eu terminei de assistir e brotou um útero em mim, assim. Tipo, ovulei, estou grávida, porque é sobre isso. Master of None, eu já falei várias vezes aqui, é minha série favorita da Netflix, uma das minhas séries favoritas de todos os tempos. A primeira e a segunda temporada são centradas no personagem do Aziz Ansari. Ele é o diretor, um dos diretores, o produtor, enfim, ele é um dos realizadores da série. E essa terceira temporada, ela é toda centrada na personagem da Lena White, que é a amiga lésbica dele que acompanha desde a primeira temporada. E como a gente tá em Covid, a temporada inteira é centrada apenas nas duas personagens. Então, tipo, tem pouquíssimas participações de outros atores. Foi tudo realmente filmado à distância. E aí tem uma coisa que é muito bonita, que tipo, eu não sei se ele usa uma câmera analógica pra filmar, mas as imagens são todas meio granuladas, parece tipo película em alguns momentos, é muito bonito. E tem um lance legal que ele filma meio que a distância. Então você poucas vezes tem imagens em close. Então parece que a gente tá espiando a história dessas duas mulheres, que é um casal lésbico que vive um romance, tipo, desde a temporada passada. E agora elas se isolam e a gente acompanha essa relação delas, desde tentar uma gravidez até os problemas de um casal normal que elas vão vivendo ali. Só que o mais bonito, assim como as outras temporadas anteriores do Master of None, é a forma como o Aziz Ansari discute como amores são passageiros. A gente vai se apaixonar, não vai dar certo, a vida vai seguir, a gente vai encontrar outras pessoas, essas pessoas vão voltar e lá na frente essas dores que a gente sente já não são mais as mesmas. E por baixo disso tudo tem um discurso feminista, lésbico e com uma crítica política social muito bonita, assim, de um jeito como a narrativa vai costurando isso. Eu acho que a Elozinha vai se apaixonar por essa temporada, é muito bonita. E o legal, eu acho, é a trilha sonora. E nela eu descobri o trabalho da Jessie Norman, que é uma cantora de ópera norte-americana. Ela atua desde o final, do comecinho dos anos 60, muito nova, ela venceu vários concursos. Ela assinou logo depois ela se muda para a Europa, ela vence uma série de concursos na Europa e ela assina com a Deutsche Oper de Berlim, então é a Ópera de Berlim. Ela é uma das primeiras mulheres negras a estrelar a Ópera de Berlim, num cenário mega conservador, mega racista do final dos anos 60, ali onde estava acontecendo todos os movimentos raciais. E aí eu vou recomendar 2 trabalhos que tocam na trilha sonora, que são óperas lindíssimas, com uma voz muito linda. Ela era poliglota, então tipo, ela fazia questão de aprender os idiomas para cantar sobre eles. Eu vou recomendar o Salzburg Recital, de 1991, que tem pianos do Jamie Levine, e ela interpreta clássicos de Beethoven, Hugo Wolf e Debussy. E por último, o Les Quems L'amour, de 1977, com pianos do Dalton Baldwin, e ela interpreta Henri Duprat. Então são 2 trabalhos muito bonitos dela que tocam na série. A série toca outras coisas maravilhosas, assim. Até rolou uma discussão lá no nosso grupo dos apoiadores, de gente que achou que ficou um pouco deslocada das outras temporadas. Nosso madrinho Gustavo gostou, mas achou que ficou deslocado. Então é isso, gente. Assista o Master of None e ouça o trabalho da Jessie Norman. E olha só, quem é apoiador do nosso podcast pode mandar dicas também em áudio pra gente tocar durante o programa. Ouve aí a dica do Pedro pra edição dessa semana do quadro Você Precisa Ouvir Isso. Fala VFSM, eu sou o Pedro, assinante do podcast, e vim mandar uma dica aqui pro Você Precisa Ouvir Isso. Em comemoração ao aniversário de 80 anos do Bob Dylan, que é um dos meus artistas favoritos, eu vou mandar a Isadora aqui e vou recomendar o documentário Don't Look Back, que é um documentário de 65 dirigido pelo D.A. Pennebaker. E esse documentário mostra os bastidores da segunda turnê do Bob Dylan na Inglaterra. E essa turnê aconteceu lá por 65, que foi um ano bem turbulento na carreira do Bob Dylan, um ano muito importante, porque nesse ano ele lançou o Bringing It All Back Home, que é um grande disco, hoje é reconhecido como um grande disco, mas que na época os fãs acharam que ele estava se vendendo, fazendo música com instrumentos elétricos, saiu do folk de protesto, e ele passou a fazer músicas mais introspectivas, e muita gente não gostou disso.
E nesse documentário a gente consegue ver vários fãs dele na Inglaterra dizendo, tipo, gostava muito dos seus discos antigos, tipo, na cara dele, mas agora você se vendeu, eu não gosto mais de você, e como ele reagiu a isso. E tem uma cena icônica também nesse documentário que uma revista leva o Donovan, que era a maior sensação do folk na Inglaterra naquela época, para conhecer o Bob Dylan. E o Donovan toca uma música dele, To Sing For You, que é uma música bonitinha, mas depois o Bob Dylan toca It's All Over Now, Baby Blue. E a cara do Donovan nesse documentário, ele faz uma cara de cu maravilhosa. E assim, só por essa cena o documentário já vale a pena muito pra ver quem é o Bob Dylan, quem é esse grande artista que no mesmo ano lançou um dos maiores discos da carreira dele, que foi o Highway 61, que também é na mesma pegada do Bringing It All Back Home, né? Mas acabou sendo mais palatável. Enfim, é isso. Acabei me esticando demais, mas valeu aí pelo podcast, parabéns e continuem com esse trabalho maravilhoso. Comentários referentes à última edição do programa, Elozinha? Vamos lá. Programa 145, remixes melhores do que as versões originais. Tivemos a ilustríssima convidada, né? Clarice Falcão. Foi tudo. Chiquérrima. O Lucas Henrique falou, que episódio delicioso. Eu também amo o álbum de remixes da Kelela. No show dela no Balaclava Fest foi tudo ver ela mesclando o funk no ao vivo, assim como a Bad Sista fez maravilhosa. Maravilhosamente no remix com Além, por onde anda a senhora Kelela. Volte para nós. Comentário do Igor Silveira. Ele falou o seguinte: conheci o podcast há pouco tempo, maratonei alguns episódios e já estava muito ansioso para quando esse aqui saísse. Eu particularmente gostei muito, principalmente como álbum de estreia de uma artista relativamente desconhecida do público, exceto o público da Disney. Ele está falando da Olivia Rodrigo. Reviveu bem aspectos da estética pós-punk sem ficar cansativo, pois o álbum caminha bem para outras roupagens de produção. Sem contar que ela é uma ótima compositora, viu, Isadora? De qualquer forma, eu já vi pela descrição que não agradou a todos e rolou uma pequena zoeirinha nesse programa. Ai, MC Detran, hahaha. Temos aqui o Everything is Overgrown, @Everything is Overgrown. Uau, falou. Escutando essa edição e me lembrando da clássica parceria com Bjork, Esse Brinquedo e Omar Soulman em Pau na Cristaline. O remix Nossa, do remix. esse é ótimo. Esse remix é tudo. É tudo. Como a gente esqueceu de falar disso, cara. Perfeito. Comentário do embaixador dos comentários aqui, nosso apoiador, madrinho querido, alma viva aqui presente sempre em todas as edições, Matheus Watanabe. Ele falou o seguinte: adorei o episódio. Os remixes são bem fortes aqui no Pará, na cultura do tecnobrega, melody, tecnomelody, etc. Algumas vezes são versões de letras em português, outras são remixes de vozes originais. O mais diferente que vi foi uma versão de Shallow em tecnobrega com reggae, porque quem tem limite são dados móveis. Lacraste. Ai. DJ Catatal, nosso querido madrinho também, sempre tá aqui na gravação, falou: delícia de episódio, Clarice Falcão rendeu muito. Amo o remix de Fatboy Slim pra Brimful of Asha do Corner Shop. E só pra encerrar um comentarinho que rolou, do New Collas. Passando mal que fui ouvir agora e o Kleber falou que tava indo mal nos charts e é oficialmente o maior debut do ano. Every Tongue That Rises Against Olivia Shall Fall. Então, eu acabei me confundindo na hora, porque eu tava defendendo o disco, mas o que eu queria dizer é que eu acho que não é um disco que vai penetrar, tipo, o público nacional, o grande público, esse público grande, assim. Quem é jovem tá comprando, mas eu não sei se ele vai ter essa penetração total, sabe? Tipo, sua mãe vai conhecer Olivia Rodrigo? Eu fiquei meio que nesse sentimento ouvindo o disco, assim. Mas, de fato, ele tá indo bem nos charts. Todos os 3 singles entraram nos tops da Billboard. Eu acho que o Deja Vu foi o mais fraco, mas o álbum debutou, tipo, como a principal estreia do ano, até porque esse ano a gente não teve nenhuma estreia significativa em música pop, além da Olivia Rodrigo, né? Zero. Diga. Suas redes sociais, onde as pessoas te encontram, te leem, te assediam, te mandam nudes no direct do Stories. Me encontram no Monkey Buzz, eu não escrevo lá tanto, mas todos os repórteres são excelentes, acompanho o Monkey Buzz, e no Twitter eu sou o Mal Amêndola, tudo junto. E é isso. No Instagram, acho que é Mal_Amêndola, não tenho certeza, acho que é isso. Mas é facinho de achar ali.
A gente vai colocar tudo bem certinho na descrição desse episódio. Fechou. Muito obrigado pelo convite aí. Quando quiser me chamar de novo, eu tô dentro sempre. Foi tudo. Obrigada, Aê. Mal. É nóis. Renan Guerra, onde as pessoas te mandam mensagem às 3 horas da manhã pra perguntar: você acha que isso aqui é um fungo na minha virilha? Nossa. Isso aí vocês não mandam pra mim, gente. Vocês podem procurar a UBS mais próxima da casa de vocês. É importante, tá? Cuidem. Não deixem pra depois. Vocês me encontram _Renan Guerra no Instagram e no Twitter. Toda sexta-feira no Instagram tem Quero Música Nova. E no Twitter vocês me leem falando bobagens. É isso. O melhor Twitter. Eu sou o @KleberFac no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias. E quando eu voltar pra São Paulo, depois que eu sair aqui do interior, me segue também na twitch.tv/KleberFac. Chique, eu sou @Elocliver no Insta e no Twitter. E também @Revista Balaclava lá no Instagram, pessoal. Um beijo. Pessoal, eu sou @AlmeidaDora no Instagram e AlmeidaDora _ no Twitter. É isso. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Segue na sua plataforma de streaming favorita e, por favor, ajude nosso podcast nesse momento tão delicado, sem o nosso editor maravilhoso que faz tudo aqui, ó, gostosinho pra gente. Então, apoie a gente no padrim.com.br/podcastvfsm. Seu dinheirinho faz a diferença e vai lá no Instagram, @Nick_Silva e fala assim: Nick, falaram de você no final do programa, escuta lá, pra deixar ele um pouco mais animado, pra ele querer ver o que a gente falou dele. Ele vai chegar nesse ponto e ele vai descobrir que não foi nada. É isso. Foi isso mesmo. Pelo amor de Deus, e volte a gravar com a gente. Lindo! É isso, lindo. gente. Beijo. Muito isso. obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Beijo. Tchau, tchau. Valeu. Um beijo! Esse podcast foi editado por Nick Silva.